2. Jogando golfe. Escrever estas linhas foi, para mim, um exercício de vulnerabilidade e aprendizado. Cada capítulo é inspirado por experiências reais da minha vida, metáforas poderosas e a crença inabalável de que, juntos, somos mais fortes. Hoje eu posso falar juntos, porém no passado, eu fui uma pessoa muito individualista e egocentrista. Eu acreditava que a chave do sucesso estava em minhas próprias habilidades. Desde cedo, eu era o aluno problemático que não precisava de ninguém para resolver problemas, mas que dava muito trabalho. E, por falar em trabalho, eu sempre fui colega que fazia questão de ser o centro das atenções, recusando ajuda e escondendo informações para garantir que todo o crédito fosse meu. Para mim, o mundo era um jogo onde eu jogava sozinho, confiando apenas em mim mesmo. Eu levava muito a sério a passagem bíblica em Jeremias 17:05 que diz: "E maldito o homem que confia no homem." Eu simplesmente não confiava em ninguém. E isso fez muito mal para mim, foi horrível viver essa vida solitária. Aos 35 anos, acreditei ter o vencido. Era um jovem respeitado, vivia viajando, dirigia um carro de última geração, havia acabado de comprar meu próprio apartamento em um dos bairros mais ricos de São Paulo no Jardim Morumbi e estava sempre com a agenda cheia. Mas a minha vitória era solitária. Como eu disse, não confiava em ninguém e, como resultado, afastava todos ao meu redor. Meus colegas me consideravam arrogante, minha família sentia que eu os ignorava, e os poucos amigos que tinha se cansaram da minha constante autoexaltação. Tudo começou a desmoronar quando a empresa em que eu fundei na época chamada Givers estava enfrentando uma crise financeira. Eu, que nunca tinha cultivado parcerias ou trabalhado verdadeiramente em equipe, não encontrei apoio para enfrentar os desafios. Durante a pandemia, em uma reunião crucial, onde decisões estratégicas precisavam ser tomadas para a empresa, eu fui incapaz de colaborar ou delegar. Tentei resolver tudo sozinho, como sempre, mas falhei. Meu negócio sofreu um golpe milionário e eu fui à falência. Sem um negócio sólido, eu pensei em recorrer à minha rede de contatos. Mas não havia rede. Eu nunca havia construído relacionamentos baseados em confiança e reciprocidade. Minhas mensagens para antigos colegas ficaram sem resposta, e os poucos que atenderam a meus pedidos apenas lembraram das vezes em que fui ignorante, individual e os sabotara. Em casa, o vazio se tornou insuportável. Minha mãe, que raramente eu visitava, estava distante emocionalmente. Eu não tinha esposa ou mesmo uma namorada e nenhum amigo íntimo para compartilhar minhas dificuldades. Foi quando pela primeira vez, senti o peso da solidão. Isso me doeu muito. Aos 40 anos, me vi financeiramente falido e emocionalmente exausto. Eu passei a viver de pequenos trabalhos online e lutei para recuperar o que eu havia perdido. Mas o mais doloroso não era a perda material, era o arrependimento de ter vivido apenas para meu ego. Percebi que minha crença no individualismo me levou a construir uma vida vazia de conexões sinceras. Até que finalmente entendi que ninguém vence sozinho, mas para mim, a lição chegou tarde demais. No passado eu vivi durante muitos anos com as consequências de minhas escolhas, isolado e esquecido, desejando ter aprendido antes o valor de um jogo em time, de amizades leais e sinceras e da colaboração das outras pessoas. Depois da minha queda, comecei a observar como eu poderia virar o jogo, analisando alguns esportes, percebi que inconsciente na vida eu estava jogando golfe. O esporte com seu ritmo introspectivo e individual, parecia perfeito para alguém que sempre jogou sozinho na vida. No golfe, o jogador até se sente confortável ao caminhar pelo campo bem cuidado, longe do julgamento e das expectativas do mundo externo. O silêncio do jogo ecoa o vazio interno que qualquer ser humano que não tenha pisado em um campo de golfe, não sabe como preencher. Neste jogo, cada atacada depende apenas de sua habilidade e concentração. Isso ressoa com a filosofia que eu persegui pela vida inteira, e se quiser algo bem feito, faça você mesmo. Mas, à medida que os dias se transformam em meses, eu passei a perceber que este jogo começou a se transformar em um espelho de minha própria alma. Se você observar atentamente, mesmo no golfe, ninguém joga verdadeiramente sozinho. Você nota outros jogadores em grupos, rindo, trocando conselhos, celebrando vitórias e aceitando as derrotas juntos.
Só que mesmo em grupo você pode passar sua vida jogando em silêncio, sem ninguém para torcer por você ou compartilhar a alegria de uma tacada perfeita. É neste exato momento que você sente um peso esmagador de frustração. O momento que você olha ao seu redor e vê um grupo de amigos comemorando um birdie, brindando com garrafas de água e se abraçando e se divertindo, ou seja, no golfe, assim como na vida, as vitórias têm mais sabor quando compartilhadas, e os fracassos são mais leves quando divididos. Se você é uma pessoa que evita interações, que sempre opta por jogos solo e que nunca aceita conselhos ou faz elogios, a vida vai te cobrar. As pessoas vão te ver como alguém difícil de se conectar, e suas tentativas de se integrar serão recebidas com sorrisos educados, porém frios. Guarde essa frase, e tanto na vida quanto no golfe não é sobre quantas tacadas você erra ou acerta, mas sobre quem está lá para comemorar junto com você no final do jogo. Entenda que o golfe não é apenas uma metáfora para a sua vida, mas também um lembrete doloroso de que até mesmo os jogos mais solitários são melhores quando jogados com outras pessoas e compartilhados em alegria e diversão. Optar por mudanças, frequentar aulas em grupo, se voluntariar para organizações com pessoas ao redor o tempo todo, visitar academias, agremiações ou torneios em clubes, até pode parecer uma tarefa difícil, pois você vai precisar enfrentar seu orgulho e aprender a colaborar e jogar em time, e, aos poucos, você começará a construir novas conexões. A metáfora que uso para ilustrar o individualismo humano no jogo de golfe, não tem nada a ver com o esporte. Quero deixar claro aqui que não tenho nada contra quem joga golfe, até porque o golfe é excelente para treinar precisão estratégica. É um esporte no qual o foco está na habilidade técnica, no controle mental e na tomada de decisões cuidadosas. Ao contrário de esportes coletivos, em que o trabalho em equipe e a colaboração são fundamentais, o golfe exige que o jogador dependa unicamente de suas próprias habilidades para alcançar o objetivo, que é acertar a bola no buraco com o menor número de tacadas. Além disso, o golfe pode ser considerado um esporte mentalmente desafiador, pois envolve uma grande dose de concentração, paciência e controle emocional. A competição é, muitas vezes, interna, com o jogador tentando superar seus próprios limites e manter a consistência durante cada atacada. Isso eu quero trazer também como uma metáfora para o individualismo na vida, onde cada pessoa luta contra suas próprias limitações e busca seu próprio sucesso, muitas vezes sem a ajuda ou colaboração dos outros. Quantas pessoas não vão sozinhas pela vida, carregando o peso de suas próprias escolhas, desafios e inseguranças, acreditando que precisam seguir cada passo sem pedir ajuda ou se apoiar em outros? Muitas vezes, o individualismo é visto como uma força, uma maneira de se mostrar autossuficiente e independente. Mas, no fundo, todos precisamos de conexão, apoio mútuo, orientação e parcerias. A vida não é um campo de golfe, onde cada tacada é isolada e calculada em silêncio. Somos seres sociais, feitos para interagir, aprender uns com os outros, compartilhar experiências e crescer juntos. Embora existam momentos em que a jornada seja solitária e onde devemos confiar em nossas próprias habilidades, a verdadeira força está em reconhecer que não precisamos fazer tudo sozinhos. Ao estender a mão, ao buscar uma parceria, ao ouvir e ser ouvido, encontramos não apenas soluções, mas também humanidade. Cada um de nós tem suas próprias tacadas a dar, mas é no coletivo, na troca, na cooperação, que criamos algo mais significativo, que superamos obstáculos maiores e que, em última instância, vivemos uma vida mais plena e rica. Não estamos sozinhos nessa jornada. Estamos todos jogando o mesmo jogo, só que em diferentes campos, com diferentes bolas, e talvez seja hora de aprender que a força do jogo está em como jogamos juntos. Um jogo em time faz total diferença. No golfe, cada tacada depende unicamente de você. Por isso é um esporte solitário, onde o silêncio é a norma. Quanto maior o silêncio, maior a concentração do jogador. Cada movimento é calculado meticulosamente, a adrenalina é baixa e o controle sobre cada tacada é absoluto. Para se jogar golfe, é necessário possuir uma taqueira, ou seja, uma sacola com conjunto de 14 tacos, para cada tipo de jogada um modelo de taco é usado. Às vezes mais leve, às vezes mais pesado, e talvez assim tenham sido os dias da sua vida isolada, tentando acertar sozinho, acreditando na ilusão de que um dia tudo vai mudar. Assim como no golfe, você está sozinho, avançando buraco a buraco, medindo cada buraco em distância e cada taco para cada tacada.
Um jogo onde você depende apenas de suas próprias habilidades. E muitos seguem assim, jogando sozinhos, acreditando na ilusão de que algum dia tudo vai ser diferente. Eles acreditam que o sucesso e o progresso dependem unicamente de suas próprias habilidades e decisões. Cada passo, cada escolha é feita com base em seu próprio julgamento, sem se dar conta de que, muitas vezes, o caminho seria mais eficiente e gratificante se fizessem parte de uma equipe, de um time, de uma rede de apoio. O jogador de golfe se isola na busca pela perfeição, acreditando que quanto mais silencioso for o ambiente e mais controlado o seu movimento, melhor será o seu desempenho. Mas, na vida, o individualismo pode criar uma falsa sensação de controle, onde o silêncio interior se torna uma prisão, e as interações humanas, com seus ruídos e desafios, se tornam desconfortáveis. O nome disso é misantropia. A misantropia ou antropofobia, ao contrário da filantropia, designa a aversão ou ódio ao ser humano ou à humanidade em geral, seja em nível social, cultural, religioso, econômico, etc. Em outras palavras, a misantropia envolve uma antipatia geral para com a humanidade e a sociedade. Embora o conceito não seja amplamente conhecido, ele está presente em diversos aspectos da sociedade contemporânea, muitas vezes mascarado como um comportamento independente ou resguardado. Alguém que é misântropo tende a evitar interações sociais, desconfiar das motivações alheias e preferir uma vida isolada. Isso pode surgir como uma resposta a experiências negativas, decepções ou uma visão generalizada de que as pessoas são egoístas e desleais. Apesar de não ser considerada uma doença mental, esse isolamento e desconexão dificultam a colaboração, a empatia e o senso de comunidade, elementos essenciais para um funcionamento social harmonioso. É louvável viver em uma sociedade onde o individualismo é trocado por união e apoio. Ignorar frases como "o viva a sua própria verdade" ou "o foco em si mesmo" e olhar de forma harmoniosa para todos exclui a tendência a priorizar o indivíduo sobre o coletivo. Embora buscar autonomia seja saudável, o extremo dessa abordagem pode levar a uma sociedade fragmentada, onde a cooperação e a solidariedade acabam por se tornar cada vez mais raras. A misantropia, muitas vezes, encontra terreno fértil em um mundo onde a competição e a desconfiança são mais comuns do que a colaboração. Por exemplo, em ambientes corporativos, a ideia de o cada um por si prevalece, criando um ciclo vicioso de isolamento e rivalidade. Nas redes sociais, a polarização e os julgamentos rápidos contribuem para a sensação de que as relações humanas são superficiais e conflituosas. Esses conflitos podem desencadear a misantropia, e isso gera consequências profundas, tanto para o indivíduo quanto para a sociedade. Para o indivíduo, viver em isolamento emocional pode levar a sentimentos de vazio, descontentamento e, em casos mais graves, depressão. Sem o suporte social, a vida pode parecer menos significativa, e os desafios do cotidiano acabam por se tornam mais difíceis de superar. A falta de cooperação enfraquece comunidades, reduzindo a capacidade de enfrentar problemas coletivos como desigualdade, mudanças climáticas ou crises econômicas. A desconfiança generalizada corrói laços sociais e promove um ciclo de divisão e fragmentação. O jogo em time é o caminho para deixar a misantropia, porém jogar ao lado das pessoas não reside em forçar as pessoas a interagirem de maneira superficial, mas sim em criar espaços onde a colaboração genuína e o senso de pertencimento possam florescer. Jogar em time não significa apenas trabalhar em grupo por obrigação ou necessidades. Trata-se de cultivar uma mentalidade onde o sucesso coletivo é mais valioso do que o individual. Quando pessoas trabalham juntas em um ambiente de confiança e respeito mútuo, elas não apenas alcançam mais, mas também descobrem a satisfação que vem de contribuir para um mundo que funcione. Busque fortalecer sua comunidade participando de projetos comunitários ou grupos de interesse comum que podem te ajudar a reconstruir a confiança nos outros. Promova e exerça empatia ao ouvir e entender o ponto de vista alheio. Crie espaços seguros. Seja em escolas, empresas ou comunidades. Desenvolva ambientes onde as pessoas se sintam valorizadas e seguras para se expressar. Celebre conquistas coletivas, reforçando os benefícios do trabalho em equipe, destacando os sucessos alcançados em conjunto. E pratique a vulnerabilidade. Mostrar vulnerabilidade não é sinal de fraqueza, mas um ato de coragem que fortalece conexões humanas.
A misantropia, embora não seja uma doença, é um desafio silencioso que afeta indivíduos e comunidades, os impedindo de jogar em time. Contudo, é importante lembrar que a vida não precisa ser assim. Não estamos sozinhos nesse campo. As tacadas mais certeiras podem ser aquelas feitas com a ajuda de outros, com o apoio de um time. O que muitas vezes as pessoas esquecem é que, ao invés de tentar ser perfeitas isoladamente, elas podem colaborar, compartilhar experiências e crescer juntas, criando uma rede mais forte e resiliente. Assim como no golfe, onde cada taco tem uma função e cada tacada é um desafio único, na vida, nossas habilidades podem ser complementadas pelas dos outros. Ao trabalhar em equipe, ao jogar em time, aprendemos a usar nossos próprios otakus de maneira mais estratégica, e a jornada, em vez de solitária, se torna uma oportunidade de compartilhar aprendizados e vencer obstáculos juntos. Igual a um time de futebol. Veja que o futebol é um outro jogo. O som da torcida é ensurdecedor e vibrante, a emoção rola solta no ar, estádio lotado, coração pulsante e a energia cativante. Futebol é um jogo de equipe, onde cada jogador tem um papel crucial e um posicionamento importante no time. É uma estratégia sincronizada, táticas com base em colaboração. Contribuir com o outro é o grande diferencial do futebol. Exige sincronia, não é sobre o indivíduo. É sobre como cada jogador se conecta com o time, criando algo maior do que a soma de suas individualidades. É um jogo que empolga multidões e literalmente para o planeta. Sabe por quê? Porque é um jogo em equipe. Agora, pense e reflita em como você está jogando o jogo da sua vida. Você está jogando como em um campo de golfe, vem enfrentando tudo sozinho, tendo suas próprias tacadas, sem apoio? Apenas você, representando a bola, o campo, representando a vida, sua taqueira, representando seu jeito individual de ser e agir? E os buracos? Eles representam as áreas da sua vida, como saúde, finanças, lazer. Você se vê saindo de um buraco e entrando em outro? Enfim. Você é craque em jogar sozinho ou você joga como em uma equipe de futebol, rodeado por uma família que te apoia, te incentiva e te ajuda a alcançar seus objetivos? Hoje qual é o seu jogo na vida? Coletivo ou individual? A habilidade do jogo em time está na visão de um técnico de futebol. Ele tem na mente antes de cada jogo uma missão clara e aproveitar ao máximo o talento de cada jogador. Para isso, ele estuda cada jogador da equipe, observando suas forças, habilidades, limitações e, mais importante, o papel que cada um desempenha melhor. Um goleiro é treinado para proteger o gol, enquanto o atacante é moldado para marcar pontos. Cada jogador tem um lugar específico no gramado, ou seja, existe um posicionamento na vida de cada participante do time, uma tentativa de mudá-los para posições inadequadas pode comprometer toda a equipe e fazer o time perder o jogo. Agora, traga essa imagem para a vida. Em nossa caminhada, estamos constantemente cercados por pessoas, familiares, amigos, colegas de trabalho, parceiros de negócios, relacionamentos amorosos. Cada um deles tem habilidades únicas, um estilo de pensar e agir que reflete suas próprias experiências, personalidades e talentos. Mas quantas vezes, por falta de atenção ou inocência, colocamos essas pessoas em oposições o que não são naturais para elas? Por exemplo, um pai que espera que o filho seja seu confidente emocional pode estar colocando uma pressão desnecessária sobre o jovem, algo que ele não está preparado para oferecer. Ou um parceiro que espera que o outro resolva todos os problemas financeiros do casal, quando essa habilidade talvez não seja a força dele. Esse tipo de expectativa irreal é como pedir para um goleiro jogar no ataque ou um atacante defender o gol. Pode até funcionar momentaneamente, mas a longo prazo levará ao esgotamento, à frustração e, muitas vezes, à quebra do relacionamento. Ser o técnico em sua própria vida exige um profundo senso de observação e empatia. Significa perceber o que cada pessoa ao seu redor é capaz de oferecer e respeitar isso. Significa reconhecer que cada um de nós tem papéis diferentes no campo da vida, e que o segredo do sucesso está em saber como posicionar as pessoas para que brilhem, ao invés de frustrá-las com expectativas irreais. Porém, ser um bom técnico também exige humildade. Nós mesmos também somos os jogadores ou na equipe de outros.
Temos nossos pontos fortes e fracos. Há posições que simplesmente não se alinham com nossas habilidades naturais, e tudo bem. O grande aprendizado está em sermos honestos com quem somos e em comunicar isso claramente para os outros. Quando aprendemos a escalar as pessoas e posicioná-las para os lugares certos, seja no trabalho, em casa ou em nossos relacionamentos, algo mágico acontece. As relações fluem melhor, o potencial é maximizado e o jogo em time se torna muito mais harmônico e bem-sucedido. Lembre-se, e não se trata de julgar quem pode ou não pode fazer algo. Trata-se de honrar o lugar certo de cada um, celebrando suas habilidades e respeitando seus limites. Assim como no futebol, o verdadeiro gênio não está em ter o time mais talentoso, mas em construir um time que joga junto, onde cada jogador é valorizado pelo que pode oferecer. As pessoas não mudam, a não ser que elas queiram isso. Aceitar elas do jeito que são é a chave da boa convivência em time. O que atrapalha o jogo em time são as nossas individualidades. O que fortalece a individualidade humana são os traumas que a pessoa viveu em seu passado. Agora, vamos parar e lidar com a seguinte questão: quais são seus traumas do passado associado à convivência humana?